Nós vamos ler o nosso texto das Escrituras lá em Atos capítulo 4, versículos 5 ao 22. Vamos reiniciar o texto que nós paramos no versículo 4 na semana passada, vendo quando Pedro ali estava falando e os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus vêm até ele, eles levam-nos até a prisão para esperarem até outro dia para serem interrogados acerca daquela cura que eles haviam feito naquele homem que já há 40 anos, desde sua nascença, estava aleijado e pedia as suas esmolas ali na frente do templo. E então eles seriam interrogados acerca desta questão, tá? A conversão ali de muitas pessoas, tá? E nós vamos ver então o que decorre a partir daqui naquilo que a palavra de Deus nos mostra. Versículo 5 em diante. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Nós vemos então neste texto mais uma declaração de Pedro de como havia acontecido, e sempre nessas situações onde eles são confrontados acerca do que está acontecendo, ele aproveita e prega a palavra de Deus. E um dos versículos dos momentos em que eu gostaria de concentrar aquilo que nós vamos expor hoje está ali no versículo 7. Obviamente nós vamos lidar com o texto como um todo, mas uma das questões que tem que ficar em nossa mente é o finalzinho do versículo 7, onde as autoridades dizem: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Qual é a autoridade que vocês têm para fazer isso? Com que poder ou em nome de quem? Qual pessoa tem dado esta autoridade, este poder para vocês fazerem isto? E nós vemos que ao longo da história,
não precisamos ir longe, não vamos lá para trás da história, mas nós vemos que a ausência de autoridade tem se tornado cada vez maior e tem levado pessoas ao erro, porque elas têm acreditado num poder que não é o poder de Deus, que não é o poder de Cristo por meio do Espírito Santo de Deus, mas é um poder muito ligado a pessoas, à personalidade de alguém, ao carisma de alguém, e não ao próprio Deus, de sorte que as pessoas se distanciam cada vez mais de Deus e se aproximam cada vez mais de homens. Elas tomam heróis para si, elas tomam ídolos para si, tornam homens ídolos para si. E eu trouxe apenas 3 exemplos aqui para a nossa noite de hoje. A primeira imagem, à esquerda de vocês aí, aquele homem com óculos dos anos 70, na verdade ele é dos anos 70, o nome dele é Jim Jones. Este homem, ele fez um seminário metodista e ele teve uma grande popularidade lá, se tornou um pastor, onde ele pregava que ele teve uma revelação de Deus aonde o mundo acabaria por uma guerra nuclear, e então ele, se auto-intitulando a reencarnação de Gandhi e do próprio Jesus Cristo, ele arrebata um grande número de pessoas e convence essas pessoas de elas criarem uma comunidade própria, onde todas elas vão viver em comunidade e onde serão praticamente autossuficientes nessa comunidade. Ele pega essas pessoas lá dos Estados Unidos, transporta quase 1000 pessoas, 900 e tantas pessoas dos Estados Unidos para a Guiana Francesa e funda uma vila lá chamada Johnstown, né, com o próprio nome dele. E então ali ele começa a ter plantações, ele tem escolas, um sistema bastante marxista ali, ele cria realmente uma comuna naquele lugar. E ele tenta viver então de forma autossuficiente, só que obviamente existem guardas ali em volta para que as pessoas não fujam, e eles prendem pessoas, e quando deputados americanos, políticos americanos vão lá para supervisionar o que está acontecendo lá, eles acabam matando alguns repórteres e o político que vai até eles. E quando ele é desmascarado com todas as coisas que ele estava fazendo lá, porque havia só a propaganda de que todo mundo estava bem, quando na verdade as pessoas não estavam bem lá, ele convence essas pessoas, e eles já haviam feito várias simulações disso, a tomar um tipo de suco, um ponche, misturado com cianeto. E praticamente essas 900 e tantas pessoas, incluindo as crianças, morrem. Sobrevivem ali cerca de 35 pessoas, mas ele convence essas pessoas, e existem áudios ainda hoje aterrorizantes. Você ouvir aquele áudio dele falando: tomem, deem para suas crianças, e as mães chorando e berrando, desesperadas, mas elas dão, porque elas entendem que ele é uma autoridade, que ele é a reencarnação de uma alta autoridade, até do próprio Jesus Cristo, que elas dão aquele suco misturado com cianeto para suas crianças, tomam, e todas elas morrem. Há ali cerca de 35 sobreviventes, porque em algumas circunstâncias fugiram, não estavam ali e tal. Mas essas pessoas colocam autoridade neste homem, Jim Jones, que morre também com um tiro na cabeça. Não se sabe se ele se suicidou, alguém matou. Uma outra figura que nós temos aqui, isso aconteceu recentemente na África, onde um pastor disse que para que as pessoas estejam mais próximas de Deus, elas precisam comer capim. Então há imagens na internet, no YouTube, lá das pessoas pegando maços e maços de capim, enfiando tudo na boca, comendo, elas se jogando no chão lá e arrancando e comendo aquilo, e elas falando que aquilo é gostoso e tal, que aquilo é bom, e que elas se sentem bem com aquilo. Elas acreditam neste homem, elas entendem que ele é a autoridade sobre a vida delas, e se elas comerem capim, elas estarão mais próximas de Deus, elas serão mais espirituais. Existem outros casos de pastores que dão gasolina para as pessoas e falam: olha, isso aqui você vai sentir gosto de suco de abacaxi, se você tiver fé. As pessoas tomam. Há uma pessoa muito conhecida no nosso meio, aqui no Brasil, que se diz cristão, mas não considera como cristão, que ele já prega o trízimo.
Onde ele fala 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito. Então você tem que dar 30%. E as pessoas vão lá e dá 30%, porque eu vou ficar com 70%. Dá 30%. Porque elas consideram aquele homem como autoridade. Se ele falou, eu vou fazer. Se ele está dizendo que é verdade, é verdade. Se ele está dizendo que é bom, é porque é bom. Se ele está falando que eu vou prosperar, então é porque eu vou prosperar. Se ele está falando que se eu fizer isso eu vou ser curado, então eu vou ser curado porque ele está falando. A autoridade não é Deus, é aquele homem. Elas procuram a autoridade em uma pessoa e não no próprio Deus. Elas veem na personalidade daquela pessoa, elas estão carentes de uma autoridade, então elas fazem o que ele quiser. E existem dezenas de casos aí que a gente poderia falar, mas que não seriam sequer edificantes se a gente falasse aqui alguns casos que nós conhecemos por aí. Nós vamos ver então dos versículos 5 ao 7, o texto nos falando ali. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então aqui, ao iniciar do dia, essas autoridades vêm até eles, esses líderes da sociedade, o Sinédrio, ali composto por 70 líderes, chegam até eles, chega o sumo sacerdote Anás, Caifás, que havia sido sumo sacerdote, foi deposto, mas era algo familiar, então permanecia como um líder ali, permanecia como alguém influente, e todos esses homens vão até ele, então, naquela manhã, depois de Pedro e João permanecerem presos naquela noite, e eles chegam até eles, então, e vão perguntar: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Eles pedem uma satisfação. Eles, como autoridades, como pessoas da liderança espiritual de Israel, eles perguntam. É como se eles perguntassem: nós somos autoridade, que poder vocês estão fazendo isso? Me deem explicações. De que forma vocês estão fazendo isso? Vocês nos devem explicações. Vocês precisam nos dar satisfação do porquê vocês estão fazendo isso, como vocês estão arrebanhando todas essas pessoas, como isso está acontecendo de as pessoas ficarem impressionadas com o que vocês estão falando, com o discurso que Pedro havia dado ali, muitas pessoas haviam crido no Evangelho. Então há todo aquele tumulto ali dentro, e eles falam: com que poder vocês fazem isso? Qual é a autoridade de vocês? Por que vocês estão fazendo isso? Precisamos de explicações. E então aqui o apóstolo Pedro vai lhes dar a explicação que era tão necessária. Então, já que eles levantam a bola para Pedro, Pedro aproveita esta oportunidade nos versículos 8 ao 10 e ele fala o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de quem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então o poder deles também estava no Espírito Santo de Deus, que dá ousadia a Pedro, que já havia, vamos lembrar, negado Jesus por 3 vezes. E aqui, em alguns momentos de confrontação, depois desta restauração, ele já se levanta no dia de Pentecostes e fala: olha, eles não estão bêbados não. O que está acontecendo é por causa da profecia de Joel e tal, e tudo está se cumprindo, e ele vai lá e prega a palavra de Deus, e há a conversão daquelas milhares de pessoas ali, e ele, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus dá ousadia para responder. Ele não se atemoriza, ele não tem medo, ele não fica intimidado, escondido num canto, como ele havia ficado. Quando vem uma serva até ele e fala: você não era seguidor daquele Jesus? Não, eu não. E ele pragueja lá. E aqui, diante das maiores autoridades do país, ele fala: agora eu vou falar para vocês. E ele está cheio do Espírito, e ele chega a confrontar aqueles homens que eram os líderes da nação, que eram os líderes religiosos, sem medo, porque ele não estava mais cheio de si, ele estava cheio do Espírito.
Ele não estava mais naquela coisa: Senhor, eu vou morrer por ti, o Senhor de forma alguma será crucificado. Não, agora ele não está mais cheio de si, se achando: eu sou corajoso, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Senhor, eu não sou nada, mas eu necessito de ti, eu necessito do teu Santo Espírito para atuar na minha vida. Ele fala no versículo 9 sobre este homem que por causa dele eles eram interrogados. Ele fala: nós estamos sendo interrogados por causa do benefício deste homem. É por causa disso que nós estamos sendo interrogados? É sobre esta pessoa que nós estamos sendo interrogados? Então eu vou confrontar vocês. E aí no versículo 10 ele fala: tomai conhecimento, vocês, autoridades de Israel, vocês anciãos, vocês, sumo sacerdote Anás, Caifás, vocês todos os líderes da comunidade, todo o povo de Israel, tomem este conhecimento. A autoridade que eu tenho é por meio de Jesus Cristo. A autoridade que eu tenho é daquele que morreu. E ele morreu porque vocês crucificaram. Ele fala: esta autoridade vem por meio de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes. Ele fala isso com ousadia, não com temor, não com meias palavras, não de forma a esconder alguma coisa, a mascarar. Ele fala: vocês crucificaram. O fato de Jesus ter morrido é culpa de vocês. O fato de Jesus ter sido crucificado foi porque vocês fizeram algo. Foi porque vocês são culpados pela morte de Jesus. Vocês, como autoridades, mandaram crucificar Jesus, mas há uma autoridade maior do que vocês. Se vocês, como autoridades, se vocês, como povo, tiveram o poder de falar: crucifica-o, crucifica-o, vocês tiveram esta autoridade para matar Jesus. Mas há alguém que tem uma autoridade muito maior do que a de vocês, que é o próprio Deus. Porque aquele a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aquilo que vocês quiseram fazer, Deus falou: que vai vencer a morte, eu o ressuscitarei dentre os mortos. Então, vocês têm autoridade, mas Deus é uma autoridade maior do que a de vocês. Porque o que Deus quer está acima do que vocês querem. Vocês queriam que ele morresse e permanecesse morto. Deus, no seu plano eterno, tinha no seu plano eterno que Jesus Cristo morresse, mas que ele o ressuscitaria. Nos seus planos, aconteceu. Mas logo depois o seu plano foi frustrado, porque Deus tinha um plano maior do que o plano de vocês. Porque ele é uma autoridade maior do que vocês. Olha a ousadia de Pedro. Ele não vem com meias palavras. Ele não vem pensando: olha só, o cristianismo está crescendo, há milhares de convertidos aqui, e agora o sumo sacerdote veio até mim me confrontar, e eu fui preso, e as autoridades de Israel vieram até mim. Eu posso então adaptar este evangelho e torná-lo agradáveis a esses homens e mascarar a palavra de Deus para de repente eles serem seguidores de Jesus, ou para eles serem pessoas que são simpatizantes ao evangelho, por mais que eles não creiam em Cristo, mas não vão perseguir o evangelho. Vamos tornar o evangelho bonitinho para a liderança de Israel. Pedro não pensa assim, porque ele não está cheio de si próprio, ele está cheio do Espírito. Ele não está pensando no seu conforto, mas ele está pensando na glória de Deus. Ele não está pensando na aceitação do povo ou da liderança, mas está pensando em agradar o próprio Deus, porque Deus é a maior autoridade sobre a vida dele. Então nós não estamos aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para agradarmos a Deus, porque Ele é a maior autoridade, Ele é Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Quando nós olhamos no versículo 10, ele falando aqui que o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então,
este Senhor da história, que morreu e ressuscitou, é no poder dele que aquele homem, que havia mais de 40 anos, desde a sua nascença, estava aleijado. E ali ele é completamente restaurado. E falamos da maravilha desta restauração nas pregações anteriores, como uma pessoa que nasceu aleijada, naquele momento ela levanta e sai saltitando. Nós sabemos que isso, humanamente falando, é impossível. Quando você quebra uma perna, você sabe muito bem que depois de um mês com gesso, você não consegue sair saltitando depois que você tira o gesso, que você tem que ter algum tempo de fisioterapia para você conseguir andar normalmente. E este homem, em 40 anos, parado ali, todo atrofiado, ele levanta e saltitando. Há um milagre muito grande aqui. Então, Pedro não está preocupado com a aceitação deles, mas está preocupado com a questão eterna. Ele fala: olha, a responsabilidade de vocês. Vocês tramaram a morte de Jesus. Vocês buscaram crucificar Jesus. E é por meio desse que nós estamos aqui. Ele aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho nesta autoridade, cheio do Espírito Santo. Os versículos 11 e 13 vão falar da autoridade de Jesus. Uma autoridade que é rejeitada pelo povo e pelos líderes. Versículos 11 ao 13 ele diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então aqui ele fala que vocês rejeitaram a pedra angular. Aqui esta pedra angular, alguns autores dizem que é aquela última pedra que se coloca, que é um tipo de pedra mais importante da construção, uma pedra importante. Outros falam que já é um alicerce para sustentar uma construção. Mas para nós compreendermos o princípio desta pedra, esta pedra é a pedra sustentadora, é a pedra importante para sustentar uma construção. Ela é a pedra mais importante, a pedra que vai sustentar aquilo que está sendo construído. Então imagine uma casa sem um alicerce para que a segure, para que a sustente. Esta casa, por mais bela, por mais bem acabada que esteja, bonitinha, se ela não tiver um alicerce, ela vai cair em algum momento. Ela vai rachar, ela vai começar a dar alguns estalos, ela vai começar a aparecer umas rachaduras na parede, e aquilo lá vai cair. E o que Jesus está falando aqui é: este Jesus é a pedra rejeitada, que vós, os construtores, rejeitaram. Então ele está fazendo esta alusão, falando: vocês são os construtores, e a parte principal da casa, vocês rejeitaram. Vocês deixaram de fora. Aquilo que era o mais importante, vocês deixaram de fora. A sustentação de uma casa, vocês deixaram de fora. Por mais bela que ela seja, por mais belo que pudesse ser aquilo que eles estavam falando e fazendo, sem Cristo não servia de nada, não tinha sustentação alguma. Por mais belas que fossem as orações daqueles homens, por mais imponentes que fossem as suas apresentações, por mais generosos, entre aspas, que fossem as suas esmolas, tudo aquilo sem Jesus, sem sustentação, sem base alguma, estava fadado a ruir, estava fadado a cair, porque tudo o que eles faziam estava sendo em rejeição a Jesus Cristo. Eles não estavam em busca de Jesus, mas eles estavam em busca da sua autojustificação. Eles estavam procurando parecer algo bonito sem Cristo. Era o que Jesus falou, que aqueles homens eram como sepulcros caiados. Eram como um copo sujo por dentro e limpinho por fora. Apenas parece belo por fora, mas quando você olha o copo por dentro, todo sujo, cheio daquele açucarzinho no fundo, cheio de formiga e mosquito ali. Por fora está todo limpinho. É isso que Jesus fala àqueles homens: bonitinho,
mas interiormente horrível, podre, imundo, porque a sua base não está em Cristo. Porque quando ora, não ora pensando num Redentor, num Messias, ora pensando em si próprio. Porque quando visita uma viúva, um enfermo, não está pensando em Cristo, na glória de Deus, mas está pensando em si próprio, no seu reconhecimento. Quando fazem as suas orações no templo, quando fazem os seus sacrifícios no templo, não estão pensando no Redentor, naquele que morreu, mas estavam pensando em si próprios. E o crente também pode ter esta grande questão envolvida aqui, é a hipocrisia. De uma pessoa que pode se achar um cristão quando vive apenas de aparência. Um cristão que deixa Cristo de fora. Há igrejas e pessoas que dizem ser cristãs, mas a coisa que elas menos querem é Cristo. O que elas menos buscam é a Cristo. Elas buscam mais a satisfação própria, mais o seu conforto, mais a sua alegria, reconhecimento. Mas elas não amam a Cristo. Elas amam a si próprias. Nós podemos cair nesta questão de fazermos coisas, de vivermos para nós mesmos, de vivermos para os nossos projetos e não para Cristo, para o reino de Deus. Então é construirmos algo bonito, maravilhoso, uma carreira linda e maravilhosa, uma família linda e maravilhosa, deixando Cristo de fora. Um cristianismo sem Cristo. Uma autoridade que não é Cristo, mas é alguma outra pessoa ou eu próprio. A autoridade que ele mostra aqui, esta autoridade rejeitada, que é a autoridade de Jesus, que era a pedra principal, e eles jogaram fora. Isso aqui não presta para nada, isso aqui não serve, não precisa. É como aquela construção que você vai fazer, o cara fala, não precisa fazer essa fundação aqui, não dá nada. Vou fazer esse muro, vou fazer essa casa aqui, não precisa, isso aqui é um exagero, não precisa, vai gastar muito dinheiro. Vai ficar enterrado isso aí para quê? Ninguém vai ver. Vai cair, vai ser destruído, vai perder tudo. É assim a nossa vida sem Cristo. Você vai chegar ao fim dela e vai falar, eu não tenho nada, eu não tenho. Se eu não tenho a Cristo, eu não tenho nada, eu já perdi tudo. Porque eu construí uma vida para mim próprio, se eu viver sem Cristo. Esta é uma citação que o apóstolo Pedro faz no Salmo 118, versículo 22. E o apóstolo Pedro fala então no versículo 12 que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é apenas em Cristo. Perceba, ele está pregando aqui as autoridades e ele fala, vocês, aí, a autoridade de quem eu estou falando é aquela que morreu e ressuscitou. E é o único capaz de salvar. Aquele Pedro que por um momento teve medo, agora ele tem essa ousadia através do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que dá autoridade a ele. E ele fala, não há nenhuma outra forma de ser salvo. Nenhum líder vai te salvar. Nenhuma caridade que você vai fazer vai te salvar. Nenhuma oferta que você vai fazer na igreja vai te salvar. O batismo não vai te salvar. A ceia não vai te salvar. O fato de você vir à igreja toda semana não vai te salvar. Você ler a Bíblia não vai te salvar. É Cristo quem te salva. Isso tudo pode ser fruto de uma vida de amor a Cristo, sim. Mas se você está procurando ser salvo através daquilo que você faz, você não será salvo. Você não é salvo. A salvação é por meio de Jesus Cristo. Quando você reconhece a Cristo como seu Salvador. Quando você reconhece que você tem que viver para Ele. Que você deve fazer o que faz para a glória dEle, não para si próprio. Não para conquistar algo, porque aquilo que você quer conquistar é só o que Cristo pode conquistar. Aquilo que você quer fazer por si próprio, você nunca vai conseguir, porque você só vai poder através de Jesus Cristo. Apenas por meio dele você pode ser salvo. Não é o que você vai fazer, não é o que eu vou fazer, é o que Cristo fez. Porque se eu pudesse fazer algo, qual seria a função de Jesus ter morrido na cruz? Nenhuma. Inútil.
Não serviria de nada. Por quê? A Bíblia fala que Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia nos relata o sofrimento e a humilhação que Jesus teve, quando Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Jesus foi feito maldição, citando o texto lá do Antigo Testamento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Jesus teria sido considerado um maldito por ter sido pregado no madeiro, se nós podemos conquistar salvação por nós mesmos? Há uma certa contradição aí. Então Pedro fala que não há uma forma de você ser salvo a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, se você está procurando salvação por algum meio que não seja Cristo, você está perdendo o seu tempo, você está rejeitando a pedra que é a pedra principal, e tudo aquilo que você vai construir é como se fosse aquele castelinho de cartas que no primeiro ventinho que der, no primeiro assopro que der ali, no primeiro espirro que alguém der perto, vai cair. Não vai sobrar nada. Nada. Sua vida sem Cristo é como um castelo de cartas. O primeiro ventinho que der, cai. Não sobra nada. É apenas em Cristo que você pode estar solidificado para a salvação. E é em Cristo que possui esta autoridade. E a autoridade de Deus está acima de todas as autoridades. Percebam comigo o que o texto vem nos falando aqui depois. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultaram-se entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. E o versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, estas autoridades tentam ser autoridade perante Pedro e João através do medo. Elas chegam até ele, então falam: nós não temos o que acusar esses homens, eles não fizeram nada de errado, como é que a gente vai falar? O que a gente vai alegar condenando esses homens? Eles não fizeram nada de errado. E aqui então, eles tentam ser a autoridade por meio do medo. Falam: olha, nós vamos soltar vocês, mas vocês não podem mais falar. E começam a ameaçar Pedro e João. E muitas dessas autoridades tentam ser a autoridade por meio do medo. Nós podemos ser esse tipo de autoridade. Se você é patrão de alguém, ele pode te respeitar por você ser a autoridade, por você ser o patrão dele, por ele reconhecer a sua autoridade ou por ele ter medo. Olha, eu vou fazer porque ele vai me mandar embora, ou porque ele vai me dar um gancho na empresa. Ou um filho pode obedecer os pais porque entende que o pai é autoridade. Eu vou obedecer porque estou com medo de sofrer algum tipo de punição. Muitas vezes acontece. E este é o tipo de autoridade que eles queriam ter, ameaçando, colocando medo neles, tentando intimidar Pedro e João. Olha, vamos soltar vocês, mas vocês não podem falar deste homem, vocês não podem falar mais deste Jesus, porque nós somos autoridades aqui, isso vai acontecer, isso com vocês, nós vamos fazer isso. É a intimidação. Nós, por vezes, podemos ser intimidados através de ameaças, através de pessoas que vão dizer: olha, se você fizer isso, eu vou te prejudicar, eu vou falar isso sobre você, eu vou tirar isso de você, eu vou te denegrir para outra pessoa, eu vou falar mal de você. Existem ameaças de todos os tipos. E no cristianismo, nos tempos que nós vivemos, com tanta corrupção que existe, as pessoas têm muito a falar daqueles que se dizem cristãos. Portanto, quando a gente vai falar do Evangelho, as pessoas já vêm com uma carga de coisas e inclusive de chantagens para a gente, falando sobre questões. Olha,
aconteceu tal coisa e eu vou falar sobre isso, sobre aquilo outro, tentando te ameaçar, tentando te intimidar para que você não continue pregando o Evangelho ou para que você deixe de falar com ousadia o Evangelho. E por vezes nós podemos nos intimidar com as ameaças, porque há tanta corrupção, há tanto problema, que você fala, não, para evitar problemas, divergências, eu vou parar de fazer. Quando na verdade nós devemos agir diferente. Se há toda a corrupção no meio cristão, se há todo tipo de problema, nós vamos fazer diferente. Nós vamos agir diferente e continuaremos sendo ousados na pregação da palavra, por mais que nos chamem de fundamentalistas, por mais que nos chamem de xiitas, por mais que nos chamem do que quer que seja, nós vamos pregar o Evangelho. Por mais que as autoridades do mundo possam nos intimidar com alguma coisa, queiram nos obrigar a algo, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. O versículo 21 fala, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. O povo estava ali, estava empolgado com o que aconteceu. Olha o que aconteceu com aquele homem, olha aquilo que Pedro falou, olha a forma como que Pedro falou, olha a vida dessas pessoas sendo transformada. Então esses homens são soltos debaixo de ameaças. O versículo 19 diz assim, depois dessas ameaças, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é isto diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eles poderiam falar, não, vamos dar uma amenizada que a gente mente, não, tudo bem, pode soltar que a gente não vai falar nada. E aí quando a gente sair, a gente fala, porque daí ele vai soltar a gente. Porque aí a gente consegue sair e por amor ao Evangelho, então eu vou falar que não vou falar, mas daí eu saio e falo. É o jeitinho, né? Os crentes querem dar aquele jeitinho. Pedro e João falam, não, vocês acham que é lícito eu deixar de falar? Vocês acham que nós temos que ouvir a vocês ou a Deus? Vocês acham que a autoridade maior são vocês ou Deus? Então eles aqui colocam a maior autoridade como Deus. E o versículo 20 continua falando, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ora, aqueles homens ameaçam Pedro e João. Eles falam, nós vamos soltar, mas vocês têm que parar de falar. Eles falam, não, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E as palavras eles falaram, nós não vamos parar de falar. Se vocês soltarem a gente, nós não vamos parar de falar. Aí alguns poderiam falar, mas são bobos, né? Como eu diria, bom ponto de vista, mas são tongo, né? Poxa, fala outra coisa para vocês saírem. Se vocês falarem isso, vão ficar presos. Não fala isso. Pessoal, não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Porque eles não estão mais cheios de si próprios. Eles não estão pensando na consequência do que vai acontecer com eles. Eles estão pensando na glória de Deus. Eles não estão pensando no seu conforto. Eles não estão pensando em serem bem vistos. E esse é um dos grandes males da igreja contemporânea. É uma igreja querer ser bem vista pelos outros e dar uma amenizada, uma suavizada na palavra. Quando é confrontada, falando, olha, aquilo que vocês estão falando aí é muito radical, vocês têm que parar de falar isso. É verdade. Tem muitos vídeos nossos na internet que foram negativados, então vamos amenizar o Evangelho, porque existem muitos haters lá. Vamos amenizar a palavra, vamos suavizá-la, para torná-la mais palatável, para que as pessoas gostem e derem um joinha lá no Face, derem um joinha lá no YouTube, para falar, olha só, agora eles estão mais suaves, eles estão alcançando mais a comunidade. Pedro e João falam, não, nós vamos continuar falando disso. Vocês podem nos ameaçar, vocês podem negativar, vocês podem nos bloquear no Face de vocês e do Sinédrio. Nós vamos continuar falando. Nós vamos continuar falando. Nós vamos pregar a palavra de Deus porque nós vimos e ouvimos aquilo que Deus fez.
por meio de Jesus Cristo, e nós não vamos parar de falar. E aquilo que a Bíblia fala, nós vamos continuar falando, porque seremos fiéis à Escritura, porque a autoridade maior é Deus. Nós devemos respeito às autoridades, mas nossa primeira autoridade, nossa maior autoridade é Deus. E quando ela se contrapõe à autoridade do Senhor, nós ficamos com Deus. Nós vemos no capítulo 1 de Lucas, versículos 32 e 33, Lucas 1, 32 e 33, diz assim: Lucas 1, 32 e 33. Diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Este é o reinado de Jesus Cristo. Ele é a maior autoridade sobre nós. Não é a autoridade humana, mas a autoridade de Cristo. É um reinado que não terá fim. É o reinado de Cristo, a maior autoridade. E o texto se encerra aqui falando deste homem que tinha mais de 40 anos, aquele homem em quem se operara esta cura milagrosa. Então, o texto aqui nos fala como um todo acerca da autoridade que está acima da autoridade humana, que é a autoridade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E que através desta cura deste homem com mais de 40 anos, o apóstolo Pedro e João puderam mostrar quem é a verdadeira autoridade sobre as nossas vidas e quem é aquele que dá autoridade para fazermos aquilo que fazemos, para vivermos da forma com que vivemos. Ele é a nossa autoridade, Ele é quem autentica aquilo que nós fazemos por meio da sua palavra, e é por Ele que nós vivemos, e é por Ele que estamos aqui. É nele que está a nossa esperança, a nossa vida e o nosso futuro. Algumas reflexões e aplicações para nós na noite de hoje. A autoridade e a glória do mistério de Deus não foi de Pedro nem de João, não é sua, não é minha, não é de algum apóstolo que possa aparecer por aí, um falso apóstolo, como diriam alguns irmãos pastores nossos, conhecidos nossos, que apóstolo bom é apóstolo morto. Então, qualquer apóstolo que apareça por aí hoje, ele é falso. Não existe apóstolo hoje. Os apóstolos já cessaram. A autoridade e a glória do mistério de Deus não é de nenhum de nós, não é do carisma de alguém. A autoridade é de Deus. Quando algum ministro, quando alguma pessoa der a si próprio a autoridade, falar: eu sou autoridade disso, sou autoridade daquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo outro, você está tirando a glória de Deus e tendo para si próprio, tendo reconhecimento para si próprio. A autoridade e a glória do mistério é de Deus. A base da sua fé, da minha fé, está em Cristo. Não está naquilo que você faz. Aquilo que você faz pode ser resultado da sua fé. Mas se você colocar como base da sua vida, como base da sua fé, aquilo que você está fazendo vai ruir. Porque a base tem que ser Cristo. A sustentação da sua vida é Cristo, não é aquilo que você faz, mas é o que Cristo fez por você. É o que Cristo fez na cruz, é a sua obra maravilhosa na cruz. Não são métodos, campanhas, pessoas. Não é isso a base da sua fé. A base da minha fé é aquela campanha que vai ser feita. A base da minha fé é aquele método de crescimento que nós vamos fazer. A base da minha fé é aquele pastor de fora que vem aqui, porque aí a minha fé vai ser fortalecida. Se a base da sua fé são pessoas, são popstars evangélicos que vêm ali e falam: agora eu vou ser fortalecido na fé, a sua fé está colocada no lugar errado e ela vai ruir. Você vai se decepcionar, a sua vida vai cair como um castelo de cartas. Onde estão as nossas esperanças, os nossos projetos, as nossas preocupações? A preocupação de Pedro e de João não estava no seu reconhecimento, nem na sua liberdade. A preocupação deles estava em pregar o Evangelho, em falar sobre o reino de Deus, em falar de quem era a glória e a autoridade. Por vezes nós paramos de pensar na glória de Deus e passamos a pensar apenas nos nossos projetos,
nas nossas metas pessoais. Temos muita tentação nessa área e por vezes nós deixamos de olhar para Cristo para olharmos para os nossos projetos, para a nossa esperança, para as nossas preocupações e deixamos de nos preocupar com pessoas que estão sem o Evangelho, com pessoas que estão sendo enganadas com o falso Evangelho, com pessoas que estão enfraquecidas e pensamos mais em nós mesmos. Deixamos de agir como cristãos e agimos como se fôssemos só nós mesmos. E é o meu projeto, é a minha vida, e eu vou pensar no meu futuro, no futuro dos meus filhos, na minha aposentadoria. Nada de errado nisso. Mas você está pensando em Cristo? Você está pensando em como servir a Cristo durante todo esse tempo, essas décadas que você está projetando na sua vida? A sua esperança está nisso? Ou está em Cristo? O seu projeto inclui a expansão do reino de Deus? O seu projeto inclui o fato de Jesus ser conhecido em outros lugares, de pessoas amarem a Cristo por meio do Evangelho que você está pregando, a atuação do Espírito Santo através da palavra que você vai pregar? Aonde está a sua esperança? Seus projetos, suas preocupações, de todos nós. E para encerrarmos, é importante a gente pensar que as autoridades civis elas devem ser obedecidas. Estudamos ainda hoje de manhã, Romanos 13, que fala que as autoridades foram instituídas por Deus e nós devemos obedecê-las. Isso é muito importante. As leis existem para você e eu obedecermos. Você não deve olhar para as leis e falar, não, eu vou viver pela fé e isso aqui eu não vou fazer porque Deus é maior do que isso. Então, Deus instituiu as autoridades e Deus usa as autoridades para que elas tragam leis e nós devemos obedecê-las. O próprio Cristo obedeceu à legislação da época, Jesus pagou imposto, Jesus se submeteu à lei vigente, mesmo sendo um julgamento injusto. Ele morreu num julgamento que foi injusto, começou à noite, não deveria ter sido feito. O próprio Jesus disse, se eu quisesse eu chamaria aqui 12 legiões de anjos, meu Pai traria e eu seria liberto. Mas ele se submete àquilo porque era a vontade do Pai. Entretanto, quando a autoridade humana faz algo que contraria a vontade de Deus, nós sim podemos nos rebelar contra ela. Como no caso de Pedro e João aqui, olha, nós vamos soltar, mas vocês não vão pregar. Não, nós vamos continuar pregando. Se um dia alguém chegar aqui e falar, olha, vocês podem falar aí de qualquer coisa, vocês podem pregar lá João 3,16, vocês podem, mas este texto aqui e tal, vocês não podem pregar, porque senão vocês vão ofender parte da sociedade. Nós vamos falar, nós vamos pregar sim, porque está nas Escrituras e nós vamos ensinar, porque é o que a palavra de Deus nos fala. Você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre aquilo outro, você não pode falar sobre situações que são politicamente incorretas. Você não pode falar sobre disciplina, você não pode falar sobre sexualidade, sobre homossexualismo, você não pode falar sobre a defesa da sua propriedade, você não pode falar sobre tal coisa. Nós vamos falar aquilo que a Escritura está falando, porque a autoridade maior sobre as nossas vidas é Deus, não é a autoridade humana. Eles não podem nos dizer o que nós vamos fazer das Escrituras, porque a maior autoridade sobre nós é Deus. E colheremos as consequências por isso. Mas aí nós vamos ter que decidir quem nós amamos mais, a nós mesmos ou a Deus. Quem é a maior autoridade sobre as nossas vidas? Se é a autoridade humana ou é o Deus Trino. Se nós amamos o sacrifício de Cristo e nos sacrificaremos por amor a Cristo, ou se nós gostaremos de viver uma vida tranquila e mansa para obedecermos uma autoridade que nos manda desobedecer a Deus. Que o Senhor nos ajude a amar cada vez mais a Ele, a reconhecermos que a autoridade é dEle e que nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, porque nós amamos a Deus, porque nós amamos a Cristo, porque nós vivemos para Ele e para a glória dEle. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos amar cada vez mais ao Senhor,
reconhecer que a autoridade maior sobre as nossas vidas é o Senhor. Reconhecer que o que Cristo fez na cruz é a obra suficiente para a nossa salvação e não aquilo que nós podemos fazer, porque não podemos fazer nada para conquistarmos a salvação. O Senhor já a conquistou através do seu sacrifício perfeito. E a nossa autoridade maior está em Ti, Pai. Nós estamos aqui para obedecer ao Senhor, não a gurus evangélicos e não a própria autoridade constituída, Pai, quando esta desobedece ao Senhor. A nossa autoridade maior está em Ti. E que o Senhor nos ajude e que possamos estarmos cheios do Espírito Santo e esvaziados de nós mesmos, ó Pai, para honrarmos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vivermos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.